Bom lá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual. Realmente a Bíblia Sagrada, ela tem erros? Bom, se tem erros, que erros são esses? São erros realmente que refletem a confiabilidade da Bíblia Sagrada ou não? Que tipo de erros são esses aí? Erros gramaticais, erro de leitura, adição. Bom, para entendermos isso aí, precisamos entender um pouco sobre crítica textual e exegese. Se você quiser saber se a Bíblia realmente ela é confiável ou não, se existe erro ou não, fica comigo que você vai entender se realmente a Bíblia é confiável ou não. Então, estamos aqui agora sobre a questão de se realmente a Bíblia ela é confiável ou não. Primeiramente, nós temos que entender tipos de variantes. O que são variantes? Variantes são variáveis no texto bíblico. Note-se que hoje nós temos catalogados 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Nós temos 5.500 manuscritos, tá bom? Desses 5.500 manuscritos, não quer dizer que exista 5.500 erros, tá? Estes 5.500 manuscritos têm que ser divididos, tá bom? Entre eles para sabermos quais os erros que existem neles ali, ok? Então, finalmente, para que a reconstituição da história manuscrita do Novo Testamento esteja completa, há a necessidade de conhecer a origem e a natureza dos erros de transcrição, ou seja, os tipos de variantes, sem que nenhum trabalho de restauração poderá ser possível. Nas palavras de Metzinger, Bruce Metzinger, um dos maiores críticos textual do Novo Testamento, como um médico deve fazer um correto diagnóstico da doença antes de tentar curá-la, assim também o crítico textual deve estar bem inteirado dos erros que se introduziram no Novo Testamento antes de tentar eliminá-los. Tais erros são geralmente classificados em dois grupos: os que resultaram de simples acidentes e os que foram cometidos de maneira intencional. Se bem que em casos particulares é difícil precisar a que grupo pertence determinada variante. Ok? Então, para a gente entender isso aí, vamos começar então pelo alterações acidentais. Esse grupo compreende grande número de variantes, inclui erros dos mais diferentes tipos, todos relacionados com a falibilidade dos copistas. Por isso mesmo, encontramos em manuscritos de todos os tempos, sobretudo quando ainda não era deixado espaço entre palavras, quando não era usado qualquer sinal de pontuação ou divisão no texto, que facilitasse a leitura. Como regra, não são os mais difíceis de ser corrigidos e podem ter causas de várias espécies, como as seguintes. Ele está dizendo aqui que o texto antigo, principalmente as unciais, eram chamadas de scriptia continua, que em latim quer dizer escrever direto, sem pontuação, sem pausa. Então, em determinados locais, se você falasse uma letra para frente ou para trás, dava um sentido totalmente diferente. Tá? Aqui nós temos aqui, então, primeiro que é o equívoco visual. Alguns erros foram cometidos ao confundir o copista certas letras com outras de grafia semelhante, como as unciais. Nós temos aqui, então, o alfa, que você analisar aqui, ele parece com o delta e parece com o lamed maiúsculo, ou lamed, né? Veja bem aqui, se eu descer esse tracinho que está no meio para baixo, eu tenho o delta. Se eu tirar esse tracinho do meio, eu confundo com o lamed aqui. Olha o epsilon,
maiúsculo e o sigma maiúsculo. Olha aqui o ômega, o ômicron, desculpa, o ômicron e o teta. Olha essa outra aqui, com essa daqui, o pi, ó. Então, são questões de documentos acidentais. Aqui mesmo no meu canal, eu tenho vários manuscritos, aos quais muitos deles estão fragmentados, muitos deles estão de difíceis leituras. Então, fica difícil a gente tentar entender o porquê que houve esses erros aí. Um deles aqui está em Atos capítulo 15, verso de número 40. Alguns manuscritos trazem epidexâmenos, tendo escolhido, enquanto outros trazem trazem epilexâmenos. Olha como é que eu já me confundi. Epilexâmenos quer dizer tendo escolhido. E o outro traz epidexâmenos. Aqui, ó. A média aqui, ok? O lambda, ok? O lambda, como está aqui. E o delta, como está exatamente aqui, tendo recebido. Uma importante variante em 1 Timóteo 3,16 envolve a diferença entre os, aquele que, e Theos, que é Deus. Olha aqui, ó. Se eu botar um traço aqui no meio, como está aqui, fica Deus. Se eu tirar, quer dizer aquele. Já vira um outro título diferente. Quando começou a separação das palavras e a colocação de sinais diacríticos, alguns copistas leram em Marcos 10:40, allos epoimastoi, porque é para aqueles a quem está preparado. Já outros leram junto allois eteomastai, isto está preparado para outros. Então aqui você tem a divisão, aqui exatamente aqui, e aqui você já tem a palavra junto. Ela, a palavra junto, ela quer dizer isso está preparado para outros, e ela separada quer dizer porque é para aqueles a quem está preparado. Outra espécie de equívoco visual é a parablepse. Parablepse. Blepse quer dizer ver, tá bom? Vem de blepo, que significa pular de uma palavra, frase ou parágrafo para outro, devido a começos ou términos semelhantes, como a omissão de palavras e intermediárias. Em Lucas 18:39, por exemplo, não aparece em alguns manuscritos, o que foi provocado sem dúvida pelo término semelhante do versículo 38. Huiedawi, elesomi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em 1 João 2:23, muitos copistas pularam, né, da primeira ocorrência, Tom patera e Kei, tem o pai, para a segunda. Duas omissões em Mateus 5, 19 e 20 certamente foram de virtude das três ocorrências de Turano, dos céus, nesses versículos. Então, dá para se entender aqui, como já estamos vendo ali, que são variantes tão insignificantes, tão simples, tão equivocadas, que ela não muda praticamente em nada o texto bíblico. Por exemplo, nós estamos vendo a questão da parablepse. Algum copista olhou para um lado, viu uma determinada palavra e escreveu. Quando foi para o outro, ele já deixou de ler 2, 3 linhas. Assim como começou aqui comigo, aqui em cima, que eu li simplesmente essa palavra aqui errada, com Dalit, e outro com Lambda. Isso aconteceu agora aqui que vocês viram. Então, dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, nós temos que entender que tipo de variantes são elas e o porquê que isso aconteceu. Bom, então não é assim tão fácil como as pessoas estão dizendo. Nesta mesma categoria de equívocos está a ditografia. Dito é o número 2 e grafia, escrever 2 vezes. Em verdade vos digo. Algumas pessoas dizem assim, Jesus está falando para dar ênfase. Ou então quer dizer que se ele fala uma vez, então ele está mentindo. Ele tem que falar 2 vezes. Em verdade vos digo. Se ele falar em verdade vos digo, está errado. Isso é chamado de ditografia. Mas por que que o copista, então, ele não apagou o texto?
porque simplesmente ele ia borrar com a tinta o texto que estava ali. Então, inequivocadamente, ele deixou o texto ali duplicado, que é a repetição errada de uma sílaba ou frase ou parte de uma frase. Um bom exemplo se encontra em Atos 19:34, onde a expressão grande é a de Ana 2 Efésios. Ela aparece 2 vezes no Códice Vaticano. O erro oposto é a haplografia. Haplo quer dizer omissão, omitir, tirar. E grafia é escrever, que vem de grafite. E é caracterizada pela omissão indevida de uma sílaba, palavra ou frase, ou parte de uma frase. Às vezes, porém, é difícil precisar se o erro é ditográfico ou hapográfico, ou seja, se foi repetido ou se foi omitido. Ou seja, se a variante curta ou a longa é a original. Então, não estando naquela época lá, nós falamos que a Bíblia está errada nos dias de hoje. Você estava presente para saber o porquê que ele omitiu ou ele duplicou o texto? Não estava presente. Então, falar é fácil. Para quem morreu, é difícil defender, né? Muito bem. Então, nós temos aqui, em 1 Tessalonicenses 2,7, por exemplo, o manuscrito divide-se entre as expressões enectemene, nepioi, nos tornamos criança, e egenename, epioi, nos tornamos dóceis. Epioi ou é nepioi? E Champlin, que é Norman Russell Champlin, que fez um comentário do Novo e do Antigo Testamento, conclui: não há meio seguro de escolhermos a forma correta. No presente caso, embora o peso do manuscrito mais antigo certamente se inclina-se para a forma crianças. Então você viu aqui que realmente dizer se a Bíblia está errada ou está certa é um trabalho muito difícil, um trabalho que exige atenção, compreensão e, acima de tudo, a incerteza. Porque nós hoje não poderemos corrigir coisas do passado. Por quê? Porque no passado era aquela literatura, é aquele jeito de se escrever. Hoje nós temos um pensamento totalmente diferente de ontem. Então você vai ver ainda mais vídeos sobre isso aqui, que realmente o texto da Bíblia aqui, ela não está se contradizendo. Ela está tendo uma pequena dificuldade de compreensão. Talvez da época, pela dificuldade do manuseio e da preparação do manuscrito, ou de nós que não estamos conseguindo entender realmente o que a palavra de Deus está querendo dizer. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.